Já faz um tempo desde que o trailer de Assassin's Creed Shadows lançou e desde então vem causando muitas polêmicas. Apesar da ambientação do game ser muito boa e a representação dos samurais durante a unificação forçada do Japão também ser muito boa, o maior problema aqui, e que muitos estão reclamando, incluindo eu, é que um dos protagonistas não é japonês, como todos esperavam para representar o Japão, e sim um africano. Mas eu não vou negar que esse personagem ficou da hora demais usando essa armadura. Eu acho que essa é a melhor armadura que o fizeram usar dentre todas as histórias que fizeram com o Yasuke. Só que ele ainda não é um japonês, representando tanto o lado negativo quanto o positivo dos samurais. E esse é o ponto polêmico que vem dividindo o público. E assim, eu não posso falar pelas outras pessoas, mas acho que vai ter alguém para concordar comigo. De qualquer forma, concordando ou não, por favor, mantenha o respeito nos comentários, aqui eu vou trazer a minha visão da situação. Bem, eu estou acompanhando essa treta desde o início e vi até o Peter do Ei Nerd falando sobre isso. E até mesmo ele bateu em espantalhos que nem muita gente está fazendo. Ele começou falando bem, seguindo uma linha de raciocínio, mas não demorou muito para desviar completamente o rumo e fazer comparações com obras que não trazem para suas franquias o mesmo segmento que vemos em Assassin's Creed. Por exemplo, em Nioh tem um samurai loiro e de olhos azuis, mas ninguém reclamou. Em Resident Evil 5 se passa na África, mas os dois protagonistas são brancos e ninguém reclamou. Bem, em comparação, temos várias obras que usam a figura do Yasuke como samurai, mas ninguém reclamou até então. Só que tem uma pequena diferença de todas essas obras para Assassin's Creed. Essas franquias não se vendem baseado em usar apurações históricas e mitológicas da região em que o jogo vai se passar, onde apenas acrescentaram o universo fictício dos assassinos nesse meio. Inventar mentiras sobre tal pessoa histórica na qual estão representando no game, seja como amigo ou inimigo, não faz parte dessa mistura de fantasia com fatos que sempre foi o diferencial dessa franquia. Trocar a base de uma obra já conhecida e seguir um caminho completamente diferente, ao invés de se focar nos problemas que os últimos vários jogos da franquia estão tendo, sempre foi um sinal de alerta de problemas, e não é de hoje que estão fazendo isso. Já faz tempo que eles mudaram a gameplay furtiva para transformarem a franquia em um RPG, ao invés deles fazerem uma mistura equilibrada entre as duas coisas. E agora estão mudando outra base, que é a de todos os protagonistas representarem o povo nativo em que o game vai se passar. O problema do identitarismo, que já teve em outros jogos dessa franquia, é quando ultrapassa o limite, que é respeitar a base e a essência da obra que já está consolidado. E isso é algo que não parece que vai ser feito agora, tanto não colocando protagonistas unicamente nativos, quanto ignorando completamente a história do Yasuke, dando um rumo totalmente diferente para ele, o tornando um samurai lendário, como dito na própria postagem da Ubisoft, sendo que ele nem foi um samurai. Das poucas informações que temos, vem dos relatos do português Luiz Frois, das crônicas do próprio Oda Nobunaga e alguns outros fragmentos isolados que citam o homem como o Yasuke no Japão. E o que dá para entender é que ele foi um servo de Oda no início, carregando suas armas, depois de ter sido levado pelos portugueses ao chegarem no Japão, e aparentemente ele se tornou um guarda-costas de seu chefe em algum momento, e seguiu assim até que houvesse uma rebelião por parte do general do Oda. E pelo que dá para entender, com a derrota de Oda, ele se matou para manter sua honra e seu filho fez a mesma coisa. E com a morte dos dois, o Yasuke se rendeu e voltou a ser um escravo dos portugueses, já que teve a sua vida poupada pelo general. E depois disso não temos mais nenhuma informação sobre ele, pelo menos nada que foi encontrado até então. E apesar de ter vários sites contando sobre o primeiro e único samurai negro, tá mais para um copia, mas não faz igual. É sério, os sites contam praticamente a mesma história, é uma mudancinha aqui e outra ali, e de vez em quando uma contradição. Assim, as armaduras japonesas eram todas muito parecidas, e usá-las não tornava ninguém um samurai. E no meio de toda essa treta que vem acontecendo, várias pessoas vêm espalhando mentiras sobre o Yasuke, e o próprio Peter trouxe várias dessas fake news. Se do lado que defende o Yasuke como protagonista de Assassin's Creed Shadows vive usando espantalhos para defendê-lo e acusando os outros de racismo, fazendo comparações com jogos que não se vendem como historicamente apurados, do outro lado temos várias pessoas espalhando mentiras e desmerecendo o fato de Yasuke ter sido sim um guarda-costas muito importante para Oda, e ter sido alguém com bastante prestígio e respeito dentro do clã, apesar disso não ter durado mais do que 2 anos. Yasuke não foi um santo que buscou se redimir por colaborar com Oda no massacre que ele fez durante a unificação do Japão, pelo menos não enquanto o servia.
assim como o trailer faz parecer. O trailer dá a entender que o Oda Nobunaga vai ser o vilão e que o Yasuke vai ajudar a Naoi a ir contra o seu próprio mestre. E isso foge completamente da essência do jogo, desvirtuando completamente a figura de Yasuke de ter sido fiel ao seu mestre até que ele e seu filho morressem. Na minha visão, para que o game se mantivesse fiel à essência da franquia, a Naoi deveria ser a protagonista e durante o game ela encontrasse o Yasuke sendo levado para ser um escravo. E assim ela o liberta, já que ele poupou sua vida, e depois disso os dois começam a trabalhar juntos atrás de vingança. E na vingança do Yasuke, ele mata o general que traiu o Oda Nobunaga, e nesse único momento a gente controla ele. De resto, nós jogamos com a Naoi, e numa DLC focada no Yasuke, a sua história é contada como ela é, sem ter que transformá-lo em um samurai lendário que ele nunca foi para o Japão. E nessa DLC, no final, ainda poderia abrir margem para uma sequência. Por exemplo, levando em conta o ano em que o jogo se passa, colocando ele contando essa história para algumas crianças da África que ele resgatou da escravidão. E uma dessas crianças sendo protagonista do próximo jogo. Ou se vamos ter esses dois personagens como protagonistas, o melhor jeito de preservar minimamente a base da franquia, que já foi bem deturpado com o tempo, seria começar contando a história do Yasuke como ela é, durante as primeiras horas do jogo, aí quando o Oda o transforma em seu guarda-costas pessoal, logo depois de ele ter salvado o Oda ou algo do tipo, o game se foca na Naoi, e nós acompanhamos ela até encontrarmos o Yasuke preso, prestes a ser levado como um escravo. E depois dela ter hesitado em ajudá-lo, para que pudesse fugir dos guardas, ela o salva e ambos param para conversar e descansar em uma fogueira, após terem escapado da morte. E assim o Yasuke conta como foi que tudo aconteceu, seguindo o game após um dos ataques durante a unificação. Até o momento em que o general de Oda o trai e o Yasuke, mesmo lutando tanto, acaba vendo toda a sua vida ser destruída e ele sendo preso para ser levado de volta para os portugueses. E depois disso o jogo seguiria com a Naoi, tendo apenas algumas missões isoladas com Yasuke e só voltando a dar um foco maior para ele durante a sua vingança. Depois o jogo se focaria totalmente na vingança da Naoi e para abrir margem para o próximo jogo, eu daria o mesmo final da DLC que eu falei, onde tudo que aconteceu no jogo está sendo contado para crianças que o Yasuke salvou, se transformando em um guerreiro admirado pelas crianças africanas, que se não fosse por ele, seriam levadas pelos portugueses para longe de suas famílias. Se o game seguir esse rumo, a situação não será tão ruim como parece, o que eu duvido muito que vai acontecer, ainda mais pelo que o trailer mostra e pelo que já foi dito pelos próprios desenvolvedores e pela própria Ubisoft. Enfim, com essa discussão toda rolando, dizem aí nos comentários o que você pensa. Mantendo respeito, é claro, não temos que começar a Terceira Guerra Mundial por causa de um jogo. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e compartilhar o vídeo. E se puder deixar uma sugestão para mais vídeos, eu adoraria. E muito obrigado a quem chegou até aqui, valeu, falou e até a próxima.